Gente, vamos contar essa história que tá gerando bastante repercussão na internet, né? O caso do cachorro, né? O Jack, esse lindo aqui, o Xoxô, né? Que arrancou os lábios da sua dona, né? E passou agora por eutanásia. Tá gerando uma polêmica na internet, gente, porque muita gente não acompanhou a história do começo, muitas vezes não tem até acesso à história completa. O que aconteceu? Isso aqui é o Jack, essa aqui é a Nathani, se eu não me engano é a Nathani, tá? Se eu errei o nome. Ela e o Jack sempre se deram muito bem, ela pegou o Jack desde pequeno. Sempre foi uma relação muito boa. O Jack ajudou ela num período muito difícil da vida dela, quando ela estava enfrentando depressão. Então sempre foi uma relação muito boa. Porém, ela disse que o Jack sempre foi ciumento, né? Tinha dificuldade quando alguém se aproximava dela, né? Às vezes, né? Tinha um comportamento um pouquinho, né, diferente, né? Até os filhos dela, se aproximasse, o Jack demonstrava ali algum tipo de incômodo. Mas até então nunca tinha avançado nem nada do tipo, né? Então era uma situação que aparentemente estava controlada. A gente sabe que, gente, que por mais que a gente tenha um cão, um gato, qualquer outro animal, eles têm ali a particularidade deles, de ser um animal, né? Por mais que às vezes a gente quer que eles se comportem igual humano, não, eles têm a particularidade deles e vão se comportar de acordo com a sua espécie. E a Nathani falou o seguinte, então fomos vivendo, fomos seguindo, até que um dia, que é esse dia agora recente, ela falou que o Jack estava um pouco estranho. E do nada, rosnou para ela, avançou, né, e mordeu, né? Aí vocês estão vendo, o lábio dela foi bem danificado, ela está passando por um processo de recuperação, para, né, recolocar os lábios, né, dessas coisas do tipo, que é um projeto que até está ajudando ela, né. E aí, com toda essa situação, o cachorro acabou indo para a zoonose, né, que são aqueles espaços que o município tem, que é para lidar também com esse tipo de situação, cachorros que têm demonstrado comportamentos agressivos. Beleza, a primeira parte da notícia é essa aqui que eu falei para vocês. E a notícia repercutiu, tá repercutindo no Brasil inteiro, né? Porque assim, quando a gente sabe de notícia de um cão atacando o seu dono, você acredita que muitas vezes esse cão é violento ou sempre foi violento? Não, no caso, muitas vezes não é. É um episódio que muitas vezes tem alguma explicação. No caso do Jack, a tutora dele falou assim, não, eu amo o Jack, ele sempre foi um grande parceiro meu, sempre foi ciumento, mas nunca tinha tido esse comportamento agressivo. E foi algo inesperado, ele rosnou e atacou ela, né? E ela falou que ela falou assim que a parte física não tá doendo tanto, mais do que a parte emocional, porque querendo ou não, você olha para o seu cachorro, você olha como se fosse um filho, um amigo. Se ele te ataca, você acha que você fez alguma coisa para ele, ou ele não gosta mais de você, né? A nossa mente tem dificuldade de entender que às vezes é um comportamento ali, né, específico, isolado. E aí o que aconteceu? O Jack foi para a zoonose, né? Foi para a zoonose, o marido levou lá para a zoonose, enquanto a Nathani estava enfrentando todo esse processo. Saiu a notícia agora que o Jack sofreu eutanásia, né, quando o cachorro morre, né, geralmente por um tipo de injeção. E aí, né, a notícia viralizou na internet, né, e o pessoal tá criticando bastante ela, tá atacando bastante ela, né, como se ela tivesse feito isso. Ela falou que nem sabia, só ficou sabendo depois que aconteceu. E segundo informações, a zoonose disse que o Jack ele estava demonstrando ele estava demonstrando muita estabilidade, sabe? Uma hora ele era agressivo, uma hora ele ficava na boa, uma hora ele era agressivo, uma hora ele ficava na boa. Chegou a atacar funcionários da zoonose, e aí a zoonose decidiu tomar essa decisão de praticar a zoonose. Olha, eu acredito que os profissionais que estão ali trabalham com isso e entendem de situações como essa, né? Se o cachorro está tendo ali um comportamento. Agora, poderia ter uma outra opção? Essa é a grande pergunta, né? Porque se o cachorro está demonstrando... Porque assim, pelo que a Nathani explicou, ele sempre foi um cachorro muito doce com ela e nunca atacou ninguém durante muitos e muitos anos. Ela falou, olha, ele sempre foi ciumento. De fato, ele sempre foi ciumento. Alguém chegava perto de mim, ele já demonstrava ali um incômodo. Até com os filhos dela, ele falou que o Jack era ciumento. Mas era um cachorro que por muitos anos, por mais que fosse ciumento, né, nunca tinha sido agressivo a esse nível. A gente sabe que a raça Xoxô, gente, é uma raça que você tem que ter ali certas atenções. A gente tem que prestar atenções nas raças e nos comportamentos, né? Gente, o animal ele tem um comportamento baseado em alguma coisa, não é do nada, né? E aí, você vê, né, no caso ela explicou, ela sempre amou muito o cachorro, né? Ela está sendo muito atacada na internet. A grande questão é, será que tinha uma outra opção, né? Porque a gente acredita que os profissionais da zoonose eles lidam com isso, né, com o comportamento de animal. Será que os profissionais chegaram à conclusão que o comportamento do Jack não tinha mais volta, que não tinha mais como ele viver com outras pessoas, com outros animais? Né, mas tem alguma explicação? Deveria ter dado alguma explicação. Falar, olha gente, a gente constatou que o Jack está apresentando... Porque assim,
né? Como um animal que viveu tantos anos com a pessoa e aí do nada tem um comportamento violento, não tem uma explicação, deve ter alguma explicação, tem que ter alguma motivação, alguma doença e tal. Mas enfim, o cachorro sofreu eutanásia, e aí a dona dele, né, a Nathalie, ela tá sendo super atacada, mas ela falou assim, eu nem sabia, tô aqui internada, passando por um tratamento, então essa decisão não foi minha. E ela falou que ficou muito triste, né, porque, de novo, né, é o cachorro que ela sempre amou. Ela ainda explica, gente, o Jack, que é o Xoxô, sempre foi um ótimo parceiro. Quando eu tive depressão, ele foi fundamental. Então eu acho que eu acredito que ela esteja sofrendo bastante, né? Porque era um cachorro que ela sempre deixou claro que sempre foi um belo cachorro, que sempre foi muito parceiro. E aí aconteceu tudo isso.